Oiê, vamos falar de 2023? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para poder conseguir falar um pouco mais da parte de literatura e também até falar das minhas leituras e um pouquinho sobre a minha visão do ano de 2023, eu vou gravar nesse vídeo e falar para vocês sobre quais foram as coisas que eu gostei do ano de 2023, sobre algumas coisas dos meus vídeos, inclusive o que eu li no ano de 2023 também. Eu acho que tem sempre essa coisa de que a gente, quando para poder chegar no final do ano, a gente fica pensando, poxa, eu poderia ter feito muito mais. Só que aqui eu quero dar um pouco mais lado um pouco mais positivo dessa história, de tipo, em vez de ficar pensando o que eu poderia ter feito, o que eu poderia ter melhorado, do que eu realmente fiz. Acho que uma das coisas mais legais que aconteceu desse ano foi que realmente eu cheguei à marca de 1000 inscritos, em que inclusive que eu não estava esperando, de um canal que tem seus 2 anos. Eu tenho muito carinho por esse canal, porque talvez não pareça, mas dá muito trabalho fazer os vídeos, porque eu cada vez mais estou tentando construir uma ideia de que os livros, eles têm múltiplas leituras, tem múltiplas informações que saem até mesmo do livro, como por exemplo a vida do autor, ou os eventos históricos, ou até mesmo interpretações e também o que a gente tem de influências. Então, apesar de eu gastar muito tempo fazendo a leitura, eu acho que é recompensador depois, quando eu vejo que também muitas pessoas gostaram, porque eu também poderia fazer muitos vídeos de 10 minutos, mas eu já cheguei até mesmo a falar em alguns comentários que vídeos de 10 minutos eu acho que é muito raso. Eu acho que também tem muitos outros canais que fazem resumos muito bem de 10 minutos, mas eu acho que às vezes falta alguma informação. Às vezes tem coisas interessantes dos livros, como por exemplo, assim como eu falei no de Quincas Borba, tem uma adaptação de filme que eu achei horrível e eu queria falar isso no vídeo, assim como também tem o que a gente tem da Marília de Dirceu, que eu falo um pouco mais da história, do contexto histórico e também um pouco mais da vida pessoal do Tomás Antônio Gonzaga. Então, dependendo do livro, eu acho que às vezes dá para poder ter como que a gente vai lidar com ele melhor, com uma metodologia melhor, só que geralmente esses vídeos que eu tô fazendo, tô passando de 1 hora, 2 horas fácil. Mas eu gosto muito, me dá muito trabalho porque eu tomo um certo tempo para poder ler o livro de fato. Então tem livros que eu já li, como por exemplo Quincas Borba e Marília de Dirceu, mas que eu faço uma outra leitura, e aí eu faço a leitura de novo, depois eu pego artigo científico, aí eu vejo algumas outras coisas que estão por fora, se tem até mesmo adaptação cinematográfica para poder aí fazer o vídeo. Aí nisso vai 1 semana só fazendo essa pesquisa, depois eu faço a gravação, que nem, por exemplo, eu fiz o sobre construção do álbum do Chico Buarque, e aí deu errado, por quê? Porque eu gravei uma explicação geral sobre o livro, ou sobre o álbum, para poder ter do vestibular da URGS, e aí eu não tive tempo suficiente para poder lançar todos os vídeos. Então eu tô com outros 10 vídeos explicando sobre cada uma das canções que eu vou lançar depois de uma vez, sei lá, eu vou tentar ver se tem algum aniversário do álbum ou se tem alguma outra coisa para poder ver. Mas era para poder ser para URGS e aí acabei vacilando e não deu tempo de lançar os vídeos. Mas eu editei todos, só que se eu lançasse todos de uma vez, o pessoal ia ter amanhã que ia ser da prova e não ia dar tempo suficiente para ver, então eu falei, bom, deixa quieto, eu vou lançar do álbum Construção e é isso. Então às vezes isso acontece. Inclusive, se você tiver essa curiosidade, dos meus 5 vídeos mais vistos do ano de 2023 foram o de Marília de Dirceu, o que eu acho que não é nenhuma surpresa, porque esse vídeo ele já tá com 18 mil visualizações, o que eu acho que é muito surpreendente. Então assim, eu fico imaginando que teve 18 mil vezes vistas, e isso pra mim é inacreditável. Eu fico muito feliz, assim, de pessoas que agradecem, que falam, que compartilharam. Eu acho que isso é muito legal, eu fico muito agradecido mesmo, assim, isso não tem nem explicação, não sei nem como dizer direito, porque eu nem me vejo como um bom professor, eu me vejo como um professor de literatura, ponto, nem como um bom professor de literatura. E também teve do vídeo sobre 2 irmãos, que eu adorei o livro, foi a primeira vez que eu li o livro. Teve também o da UERJ, eu aprendi a fazer pronúncia, eu tava falando UERJ, como é que vocês fazem isso? Porque, se eu não me engano, a Universidade Federal do Rio de Janeiro é o UFRJ, e aí eu ficava pensando, bom, se é UFRJ, então tem que ser o ERJ e não o UERJ. Mas, bom, eu também gravei dos 5 perguntas possíveis da UERJ de 2023. No ano que vem, inclusive, eu pretendo fazer um livro analisando sobre qual vai ser o livro, então eu fiz um vacilo porque eu tinha planejado de fazer um livro, analisando o livro do Cabeça, Coração e Estômago. Eu cheguei até a parte que tem do coração, só que aí eu dei prioridade para outros livros que eu achei que ia ter uma leitura mais fácil e que as pessoas poderiam pesquisar. E aí eu tomei esse tapa de que as pessoas pesquisaram mais sobre a UERJ do que talvez o outro livro. Então, sei lá, no ano que vem eu vou fazer. Mas eu vou falar, inclusive, em um outro vídeo explicando sobre as minhas metas literárias e também o que eu pretendo fazer no ano de 2024. Teve também muita gente vendo o meu vídeo mais antigo sobre Caramuru. Tem um vídeo mais atualizado que eu fiz, explicando um pouco mais, que eu gastei até mais ou menos, acho que uns 38 minutos, 40 minutos explicando o livro. Então tem essa análise aqui um pouco mais
curta e breve, mas eu acho que ela também é boa, ela dá a mesma ideia do que eu queria passar no vídeo mais longo. E também sobre a análise de A Cidade de Bahia, do Gregório de Matos. Teve alguns outros vídeos também, como por exemplo algumas explicações que eu faço de o que é soneto, narrador multiegético, também do livro do Sagarana, que inclusive caiu na UFPR, mas também caiu até mesmo o... Ah, olha só, apareceu também o Karamuru, que é o que eu gravei mais longo. Então eu tenho 2 vídeos do Karamuru, então eu tô tentando focar um pouco mais em os vídeos serem um pouco mais longos, para poder dar tempo de falar tudo, e também de poder falar da parte acadêmica, da parte de contexto histórico, dos personagens, e até mesmo o que eu acho também da obra. E também, assim, apesar de eu falar que, tipo, ah, nossa, dá muito trabalho, porque eu tenho que ler o livro, é que, assim, eu não tenho só esse canal também, eu tenho meu canal também de redação, que eu comecei a monetizar, e aí eu dei muito carinho para poder fazer mais vídeos, porque também tem muitos vestibulares que fazem pedido de redação, então cada um eu faço um vídeo explicando mais ou menos. Também tem meus outros canais de inglês, de espanhol, a minha vida aqui na Bélgica e sobre gramática. Então eu tentei dar um pouquinho mais de atenção pro canal de redação, e aí como eu percebi que tinha muita gente vendo os canais de literatura, aí eu comecei a dar um certo carinho. Mas assim, entre eu falar de redação e falar de literatura, o de redação é mais rápido, o de literatura é que assim, o de literatura, mesmo que eu tenha muita atenção, às vezes pode escapar. Por exemplo, no meu vídeo de Marília de Dirceu, eu falei que o próprio Tomás Antônio Gonzaga tinha nascido no Brasil, e na verdade nasceu em Portugal. Então assim, mesmo com eu pesquisando, fazendo anotação, tudo certinho, às vezes eu dou um bola fora desse, e isso é uma inverdade, isso é uma desinformação. Então assim, lógico que também não vai ser uma desinformação que, por exemplo, você não vai cair no vestibular. Qual a nacionalidade do Tomás Antônio Gonzaga? Mas eu tenho que prestar muita atenção. Os vídeos eu tenho que gravar, eu tenho que deixar minhas anotações, eu tenho que ler e aí começar a falar. Então, às vezes o de redação é um pouco mais fácil para poder fazer. Mas eu pretendo fazer mais vídeos de literatura sim. Eu pretendo fazer os novos que vão sair da FUVEST, os novos livros que vão aparecer para a Unicamp, inclusive para o UERJ, que eu fiquei devendo para poder fazer o do Cabeça, Coração e Estômago, e até mesmo os outros livros que apareceram na UFPR, se eu não me engano, porque não tinha só Sagarana, mas eu lembro que eu escolhi o Sagarana, mas eu quero fazer também os outros livros que vão aparecer também. Agora das minhas leituras, então eu vou começar com os livros que eu tinha lido esse ano para poder fazer dos vídeos de vestibular. Então, eu acho que não é nenhuma surpresa que o Marília de Dirceu, ele tem essa leitura que eu fiz esse ano, que eu já fiz essa leitura quando eu estava no ensino médio, eu fiz a leitura de novo quando eu estava na faculdade, mas eu nunca dei muito carinho, porque muitos professores focam muito a parte 1. Então, quando eu fui ler de novo, e eu vi que tinha a parte 2 e a parte 3, que era muito diferente, eu fiquei até mesmo mais intrigado. Eu acho que tem muita gente que fica muito apaixonada pela parte 1, porque ela é mais arcade, não sei o quê, e dá uns exemplos muito bons, mas eu acho que tem muita informação dentro do livro que muito professor deixa passar. Então, assim, eu não sei se é um livro que você fica mais pelo... Ele é um bom exemplo, mas ele tem muitas exceções que as pessoas tentam evitar. É tipo o Dom Casmurro. Tem muita gente que foca no fato se a Capitu traiu ou não, mas tem tanta habilidade do narrador, tanta habilidade de escrita e de metáfora dentro de Dom Casmurro, que parece que você está super simplificando uma obra que, na verdade, ela é muito mais interessante por outros aspectos. Então, acho que tem muita gente que fica, sei lá, endeusando muito as Liras de Marília de Dirceu, falando, ah, isso aqui é uma obra arcade. Sendo que, na verdade, é uma boa obra no arcadismo. Eu acho que ela é mais uma obra no arcadismo do que do arcadismo. Talvez a parte 1 muito mais. E o contexto histórico também é muito interessante. Então, eu gostei muito das Liras de Marília de Dirceu, mas assim como o comentário que colocaram também no canal, o Dirceu é chato pra caramba, o cara é muito mala mesmo. Ele e o Tomás Antônio Gonzaga. A minha outra leitura foi também o de Dois Irmãos. Eu nunca tinha lido nada do Milton, inclusive eu tô até desconfiando que eu não pronuncio o nome dele certo, porque eu falo Milton Rato 1, mas eu não sei se é Milton Rato 1 ou Milton Ato 1. E aí eu acho que eu vi alguns vídeos tentando ver, aí eu cheguei e falei assim, eu vou falar Milton Rato 1. Mas eu não sabia das outras obras dele, tem muitas outras obras que eu gostaria até mesmo de ver, não só para poder falar da parte de vestibular, porque eu acho que tem muita gente que vem aqui para poder ter explicação de vestibular, mas eu acho que às vezes tem umas outras obras que eu queria ver. Por exemplo, esse ano eu queria ter lido Nimona, porque tem o quadrinhos, e eu assisti o filme e eu fiquei fascinado pelo filme. Então, tipo assim, eu queria ler o quadrinho também, porque não só o quadrinho, ele foi escrito por uma pessoa, mas também que essa pessoa fez também a adaptação cinematográfica e estava vendo o filme ser realizado. Então eu acho que é muito legal quando você tem essa pessoa que escreveu a obra e tá lá para poder dar os detalhes, como por exemplo o de The Last of Us.
tem muita gente que não sabe, mas, tipo assim, os criadores da própria série estavam lá pra poder falar. E eu acho estranho quando as pessoas falam, tipo, ah não, porque o jogo é muito superior à série, sendo que a pessoa que fez o jogo tá fazendo o filme e tá colocando as ideias que não conseguiu colocar e ficou maturando, ficou lá marmorizando, ficou lá pensando, poxa, como que eu poderia fazer isso aqui melhor? Por 10 anos e fala que o jogo é melhor. Bom, enfim, gosto é gosto, mas eu achei que essa ideia de ter tanto o que a gente tem do autor Gini Mona sendo colocado, eu achei muito interessante. E aí o livro dos Dois Irmãos, eu acho que me pegou muito no emocional. Pra quem viu o vídeo, talvez na parte final, que vai chegando mais um pouquinho pra quando os membros da família vão se dispersando, percebeu que eu fiquei muito emocionado. Então, assim, quando eu tenho essas... Eu não sei se é porque eu tô virando pai, né, porque a minha noiva, ela tá grávida. Eu não sei se eu tô ficando cada vez mais mole, porque eu lembro que a primeira vez que eu chorei foi há 3 anos atrás, dentro de uma sala de aula, quando eu tava lendo o conto de Baleia. Então, quando a baleia morre, eu comecei a chorar, mas assim, eu fingi que eu não tava chorando, porque teve o advento da pandemia e tava na aula online, então dava pra disfarçar muito bem que eu tava chorando. Então, assim, a câmera não era muito boa pra poder também me denunciar. Então eu achei esse livro muito sentimental, eu também fui muito mais na parte da cultura também, da cultura libanesa e do que aproximava, e para poder perceber um pouco mais da literatura contemporânea. Eu achei um livro sensacional, é um livro muito bom. Eu acho que esse livro, ele é muito confuso de se acompanhar, porque vai muito para frente, volta para o passado. Eu acho que é um livro que mostra essa certa confusão da literatura contemporânea, porque são fragmentos, não é porque precisa ter uma continuidade do que começou de início, meio e fim para entender uma história. Eu acho que às vezes, que nem, por exemplo, a gente ouve fofoca, e a gente pega a fofoca do começo, aí a gente aprende uma informação do futuro, só que a gente, uma informação do passado, só que a gente ainda vai ver uma coisa do futuro. Então eu acho que esse é um bom livro para se ler, mesmo que já tenha saído da lista de vestibular. Um outro livro também que caiu na lista, que eu tive que ler também, foi o do Sagarana. Sagarana, eu já tinha lido também a mesma coisa que eu falei para vocês. Muitos dos meus professores focavam muito no que a gente tem da A Hora e a Vez de Augusto Matraga, ou se não, às vezes mostrava o Burrinho Pedrez e aí mostrava A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Cara, o livro é muito bom, cara. Tipo assim, e aí eu acho que tem também esse problema de literatura. Tem muitos livros que a gente vai acompanhando que a gente não tem bagagem literária o suficiente para poder apreciar. Então, por exemplo, eu já li muito mangá na minha vida. Então, às vezes, por eu acompanhar alguma coisa do Sagarana, eu ficava tentando comparar com algum outro mangá e ficar pensando, ah, não, porque se eu ler aquele mangá é muito mais legal do que esse aqui. Só que o Sagarana é muito bem feito. Então, assim, já se passaram 10 anos do que eu entrei na universidade. Eu já li muita coisa, mas eu não li muita coisa de romance complicado. Eu já li muito mangá, eu já li muita história em quadrinho, eu li muita coisa de literatura portuguesa, brasileira, inglesa. Então, às vezes, falta uma distância temporal para a gente poder apreciar um livro. Então, eu não estou falando que um adolescente jamais gostaria de Sagarana, mas tem muita coisa que acontece em Sagarana que eu acho que realmente, para quem lê e não consegue entender por que o livro é tão bom, eu consigo me simpatizar, porque tem muita obra que, às vezes você vai ler da primeira vez e fica tipo, acho que não é tão legal assim. Mas Sagarana é muito bom. Essa coisa que a gente tem da descrição do sertão mineiro, de ver essa coisa dos animais falando, das metáforas, da criação de palavras, é muito bacana. E assim, foi uma obra que eu gostei muito de ler, de analisar e mostrar pro pessoal da UFPR, mas que eu gostaria realmente de poder ler até mesmo todo ano um pouquinho de Sagarana, até mesmo porque eu acho que vale a pena revisitar essa obra. Mas, realmente, eu acho que Sagarana é um pouquinho complicado, um pouquinho extenso. Os contos, assim, tem 30 páginas, é muita coisa, assim, quem tem tempo pra ler 30 páginas? Outro que eu já li esse ano, que é um dos meus favoritos, que é o Quincas Borba. Inclusive, eu também já fiz uma apresentação na minha universidade sobre Quincas Borba, e que eu ganhei uma nota alta, mas assim, eu lembro até mesmo que quando eu fiz a análise de Quincas Borba na universidade, o meu professor, ele deu risada falando assim, Alessandro, essa obra aí que você tá falando do humanitismo, é uma paródia, não é pra você levar a sério não. E assim, ele chamou minha atenção falando, tipo, ó, cara, não é pra levar a sério, o humanitismo na verdade é uma paródia, você tem que relevar isso. Então eu acho que isso foi uma das coisas que inclusive eu até mesmo falei no vídeo, que tem muito professor que foca na teoria do humanitismo, que ela é uma teoria séria, que é uma teoria que não muda, mas na verdade é uma teoria que é conveniente para quem ouve ela. Então assim, eu gostei muito da obra, eu achei que eu ia demorar menos tempo do que eu demorei para ler as outras obras. Se eu não me engano, das obras que eu li esse ano, eu acho que eu gastei mais tempo no Quincas Borba, acho que eu gastei coisa de 28 dias, se eu não me engano, porque foi de ler cada uma das partes, fazer as anotações, inclusive eu queria ainda ver o filme, então eu vi o filme, mas tipo assim, eu coloquei velocidade vezes 2 no YouTube, foi uma desgraça, e aí eu também
Dos outros livros, que nem, por exemplo, dos que eu falei até agora, eu acho que eu gastei coisa de 1 semana a 2 semanas no máximo. Tipo assim, de escrever roteiro, escrever anotação, ler o livro e achar artigo pra poder citar. Só que em Quincas Borba demorou muita coisa. O Machado de Assis coloca muita informação dentro das obras, e aí fica essa coisa de que você tem que ter muita informação também para poder falar dele. Então, eu gosto muito de Quincas Borba, eu acho muito legal. O meu favorito ainda se pende por um pouquinho de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu acho que como ele não tinha algo realmente que ia formar a escrita dele, ele estava testando muita coisa. Então, quando ele já chega em Quincas Borba, já tem um modelinho do que ele já está querendo seguir. A obra é muito boa, mas eu acho que gosto muito mais da piração dele de Memórias Póstumas de Brás Cubas. No Casmurro eu acho meio chatinho, porque acho que tem essa coisa que o fandom estragou de Capitu traiu ou não traiu? Um outro que eu li e fiz o vídeo e não terminei de editar foi 9 Noites. Eu li a obra, eu gravei, eu fiz a edição, fiz tudo completinho, mas eu não tive tempo de poder editar e de poder conseguir publicar. Então eu fiz uma prioridade de ver outros livros, como por exemplo, que teve até pessoas que pediram para poder fazer de Romanceiro da Inconfidência, que foi o que eu priorizei, porque na verdade eu queria fazer de Romanceiro da Inconfidência em 9 Noites. Mas como tinha muita gente pedindo nos comentários, faz de Romanceiro da Inconfidência, faz de Romanceiro da Inconfidência, eu falei assim, tá, eu vou fazer de Romanceiro da Inconfidência, 9 Noites que fique pra lá. Eu achei um livro muito legal, eu achei um livro muito desproporcional dos capítulos. Eu não sei, eu sou um pouco meio apático com a literatura contemporânea. Eu gosto das ideias, mas assim, é um livro a cada 100 que eu realmente gosto da literatura contemporânea. Ou talvez ainda tenha um pouco de preconceito, porque é comum quando você vai na universidade, você fica pensando, porque os clássicos, porque os clássicos. E aí chega na literatura contemporânea, que é muito diferente, você fica tipo, mas a literatura não é mais como antes. Então talvez eu tenha realmente gostado, mas eu não sei. Eu gostei muito da imagem que tem da criação da figura dos povos autóctones, dessa imagem que se fala, tipo, como eles são coitadinhos sendo quebrada. Tem muitas vezes que a gente fica olhando pros índios, tipo, porque tem que cuidar deles, tem que trazer civilização, sendo que eles também são sagazes, eles também não são essa coisa de tipo, coitadinho de nós. Eu acho que sim, tem alguns assuntos que realmente a gente tem, de tipo, tem a exploração, tem também o desmatamento, tem o genocídio, mas essa coisa de que eles são tadinhos o tempo todo, eu acho que isso é uma coisa que o livro mostra bem, de que tipo, talvez às vezes a gente tem que dar alguns passos para trás nessa conversa. Eu achei uma obra um pouco extensa, assim, eu acho que o final ele é muito insatisfatório, então fica parecendo que como você não tem o que realmente aconteceu, você fica deixa a margem sobre o que você pode completar. É uma boa obra para a gente poder ficar percebendo da ficção e da realidade, porque se a ficção ela tem que fazer sentido, a realidade às vezes não faz sentido. Um outro que eu li, então, em vez do 9 Noites que eu li, fiz o vídeo, mas eu não consegui editar, foi o Romanceiro da Inconfidência, que eu li, fiz o vídeo, editei, e que também gostei, mas assim, eu vou ser bem sincero, se fosse para poder recomendar alguma pessoa para poder ler aquele livro, é aquela coisa de tipo assim, vai ler, mas vai com calma. Então, tipo assim, eu acho que esse livro é aquela coisa de, talvez a Cecília Meirelles queria ser uma professora de história. Eu acho que ela muito mais que isso, ela queria fazer um livro de história do que uma ficção. Mas, mais uma vez, é aquela coisa que eu falei, a ficção ela faz sentido e a realidade não precisa fazer sentido. É um livro muito legal, acho que é um livro que confunde muito pelo fato que a gente tem algumas listas que aparecem também, alguns livros do arcadismo, e a gente fica confundindo, achando que, então tá bom, então o Tomás Antônio Gonzaga e o Tiradentes aparecem também em Lírias de Marília de Dirceu, sendo que não aparece, e aí fica essa certa confusão. Eu gosto muito de história, então inevitavelmente eu gostei de ler a parte folclórica, a parte mitológica do que a gente tem dos contos e também da história do que a gente tem dentro da capitania de Minas Gerais, até se formar Ouro Preto, depois das consequências, então essa visão um pouco mais de epopeia, e também dessa epopeia que não deu certo, né? Porque se em todas as epopeias, todas as histórias épicas, a gente tem essa imagem de quem defende e de que também quem vai ser o inimigo, a gente percebe que o inimigo ele é muito mais forte do que a personagem principal. Então é até injusta essa luta. O outro que eu também comecei e que eu não terminei foi o de Coração, Cabeça e Estômago. Eu não sei se é a edição que eu peguei ou se tá muito mal colocado, assim, também realmente muito confuso. O Coração, Cabeça e Estômago, ele é um livro que eu achei muito interessante a premissa, mas eu não sei se é porque eu tava pensando que o livro ia ser outra coisa ou porque eu realmente não fui de cabeça e não vi alguns outros artigos para poder me ajudar, para poder conseguir entender. Para quem não sabe, Coração, Cabeça e Estômago, ele tem uma ideia de que são alguns diários que o próprio narrador vai tecer alguns comentários do que aconteceu
tanto com a personagem dos diários e também com as mulheres que apareceram, sobre falar sobre o amor. Então, eu acho que falar sobre amor é uma coisa que é inevitável do romantismo, mas eu acho um assunto meio chato. É tipo assim, toda vez que se fala sobre amor, não tem nada de novo. É sempre a pessoa que tá babando, é sempre a pessoa que, tipo, quer ficar com a pessoa. E assim, eu acho meio chato ler essas obras. Mas eu tenho que ler porque aparece a lista de leitura obrigatória, eu quero fazer os vídeos, eu quero que vocês vejam. Então, eu acabo lendo. Mas assim, que tem alguma coisa diferente, assim, eu não sei se é porque o que a gente tem da parte inicial, que é o coração, se realmente ela é muito superficial. Eu acho que talvez se eu chegasse na parte do cabeça e do estômago, eu tivesse gostado um pouco mais. Mas, assim como eu falei, no ano que vem eu pretendo retomar esse livro e fazer uma análise. E para poder fechar esse ciclo do que eu falei sobre livros que eu li para os vestibulares, tem o que eu li do conto de Nós Matamos o Cão Tinhoso. Aí eu fiquei na dúvida, porque quando eu estava analisando esse livro, eu li que na lista da FUVEST estava como Nós Matamos o Cão Tinhoso, e eu pensei, tá, então acho que é só o conto. Só que eu esqueci que depois eu fui ver que tinha mais contos dentro do Nós Matamos o Cão Tinhoso. Aí eu fiquei, ah tá, então eu tenho que ler mais. E aí eu fiquei, eu acho que eu vou ler alguma outra coisa. E aí eu me perdi, eu fui ler Sagarana, aí eu fui ler Nove Noites, aí depois eu fui ler Romanceiro da Confidência, fui ler Quincas Borba, e aí eu esqueci de gravar o resto. Então eu nem cheguei a gravar, eu li o primeiro conto que dá nome ao livro, que é Nós Matamos o Cão Tinhoso, e eu achei um livro muito legal. Eu acho que falta muito da literatura do Brasil, de tipo assim, daí a gente vê que a literatura, ela pode ser infantil, mas ela não precisa ser ruim, não precisa ser infantilizada. Porque eu acho que tem muitas vezes que quando a gente vê uma obra que ela só é boa para criança e ela não é boa para adulto, eu acho que isso é errado. Eu acho que também essa história que nem, por exemplo, lógico que é uma história muito triste que se fala de ter matado um cachorro por uma questão de aposta, mas eu acho que isso mostra muito do que a gente tem dessas imagens mais sociais, desse medo da pressão social, desse medo da violência, de ficar velho, do medo de se ficar velho. Eu acho que é um conto muito emocional. Então, assim como eu falei, eu pretendo no ano também de 2024 fazer uma análise de cada um dos contos e pretendo também editar e lançar, como aconteceu comigo com Construção. Agora, indo para os livros que eu li, mas não estavam relacionados com leitura de vestibular, foi o primeiro que não tem tradução para o português, que é o do Xenophobes Guide to Belgians, que é mais ou menos como se fosse um guia xenofóbico para os belgas. É um livro até que bem humorado, falando-se um pouco sobre a cultura dos belgas. Eu acho que por eu estar aqui, eu também queria saber um pouco mais da história, e também por eu fazer o conteúdo no canal sobre a Bélgica, tinha muita coisa legal para poder conseguir analisar. Eu queria até mesmo fazer alguns vídeos analisando alguns capítulos e poder falar do meu ponto de vista, mas eu acho que é um bom... É como se fosse aqueles textos que a gente tem do Para Leigos, só que esse aqui ele fala de uma ação mais falando sobre a cultura que existe em cada um dos países. Eu vi que tem uma versão do Brasil, aí eu também até queria dar uma olhadinha depois nesse para ver o quão preciso e o quão certo ele é. Então, não sei se, por exemplo, dos belgas é meio exagerado, e aí eu queria realmente ver o dos brasileiros para ver se tem até diferença. Ou até mesmo perguntar para os belgas o que eles acham do livro. Mas achei o livro bem interessante, 100 paginazinhas, é bem facinho de ler. Eu também tentei começar Torto Arado. Eu li até o primeiro capítulo, que inclusive uma das crianças, ela perde a língua quando tá tentando lamber uma das facas, que eu fiquei pensando, cara, que coisa de criança fazer isso. Mas eu não terminei. Por quê? Porque todo esse meu ano eu fiquei pensando, qual que é o próximo vídeo que eu vou gravar e eu tenho que focar muito tempo, eu sei que eu vou ficar pelo menos umas 2 semanas só focado nesse livro. E aí, em vez de fazer muitas leituras, eu tentava focar em coisas que eu sabia que poderiam me ajudar. Eu cheguei até mesmo a ver depois que tinha Torturado em alguma das listas de vestibulares, eu não sei qual, eu acho que era o El, eu não sei exatamente qual que era, mas eu fiquei pensando, bom, já que eu tenho o livro físico aqui, porque inclusive foi o livro que eu comprei saindo do Brasil, então lá para já 2021, então eu ainda nunca terminei de ler, eu acho que eu li o primeiro capítulo umas 3 vezes, então eu vou colocar como meta também, mas eu vou fazer ainda depois um outro vídeo sobre metas de leitura para 2024 e até metas de vídeo também, depois eu vou explicar tudo isso em um outro vídeo. Um outro que eu também li foi o do Tintin Explorers on the Moon. Por que eu tô falando isso? Porque é a versão que eu tenho em inglês, que são os exploradores na Lua. Eu nunca percebi o quão famoso é a cultura de história em quadrinhos aqui na Bélgica, porque assim, beleza, a gente sabe do Tintin, a gente sabe dos Smurfs, a gente sabe de Asterix e Obelix, mas tem muitos, tipo assim, é muita coisa que a gente tem de história em quadrinho aqui na Bélgica. Então é muito cultural e muito comum assim. É como se o mangá fosse pro Japão o que é a história em quadrinho aqui na Bélgica. É tipo... Não tem por que você não ler. Tem história em quadrinho pra todo mundo. Tipo assim, não é uma coisa de criança ou de adolescente que é de ler, uma coisa infantilizada. Todo mundo tem um que se lê e tem um que gosta.
Então, eu achei muito interessante, eu achei muito legal pra poder ter, e assim, fala muito também da cultura do Tintin, porque que realmente é uma história que passa os anos e continua ainda sendo um clássico. Eu fui, inclusive, também no museu, e aí pode ser porque também eu fui pelo museu, que eu tenha ficado um pouco emocionado e falei assim, ah, que legal, porque esse cara visitou vários países, o Tintin também era importante internacionalmente. E aí eu li, e é muito bom, Tintin é muito bom. Tem também a série na Netflix, que também tem, que seria praticamente o que a gente tem dos capítulos que foram lançados, mas ler história em quadrinho também é muito bonito, é muito legal. Eu achei muito legal ter lido o Tintin. O outro que eu também tô lendo, mas assim, eu já li até um certo capítulo, que eu acho que foi até o volume 25, eu não sei exatamente onde que é, mas que eu voltei a ler, que é o Pokémon Adventure, que é o Pokémon que a gente tem, que foi criado baseado no lançamento dos jogos. Então a gente tem o nome de cada um das personagens, que é o nome de relacionado a cada um dos jogos, então as personagens iniciais. Tem o Red, tem o Green e tem a Blue. E aí até se muda, né? Porque muitas vezes, dependendo da região, você tem que a Blue é o Green e o Green é a Blue. Eu realmente sempre acho que o que parece o Gary, ele na verdade, ele é o Green. E aí a menina é a Blue. Só que eu acho que até inclusive no que eu tenho, eles mudaram a tradução. Bom, enfim, vai saber. E aí depois vai aparecendo, por exemplo, no que a gente tem no volumes do 5, do 4 até o 6, aparece a Yellow. E aí depois vai continuando, então vai ter depois o Ruby, Safira, depois vai ter o Crystal, Diamond. Eu acho muito bom, tipo assim, é muito legal a história, é muito bonito a arte, é muito profundo o que se passa de mensagem. Tipo assim, beleza, tem também as batalhas de Pokémon, e as batalhas de Pokémon são sensacionais, é tipo assim, é uma coisa muito legal. É tipo, é como que é possível que o anime do Ash é mais popular do que esse mangá, sendo que eu acho que o mangá é muito mais bem feito. Mas bom, aí não sei, né, tipo... Eu não sei se é porque eu acho que ficou muito escondido, eu não sei se é porque não deu certo, eu não sei se é porque eles preferiram ficar no mangá pra não virar, porque às vezes também tem muito anime que se lançou como anime e aí depois virou mangá. Como, por exemplo, talvez tenha acontecido isso com o que aconteceu com o Pokémon Adventure, que é, eles viram que o anime do Ash não estava dando muito certo, que não era bem o que queriam fazer, aí fizeram um mangá do Pokémon Adventure. Aí eu vou ter que depois ler um vídeo, aí depois eu faço uma análise literária pra vocês de Pokémon Adventure. Um outro que eu li também que eu fiquei muito surpreso foi de Chainsaw Man. Assim, pode não parecer, mas eu já li muito mangá. E assim, eu tinha uma lista também no My Anime List e tudo mais. E assim, depois do que a gente teve do término de Toriko, do término de Naruto Shippuden, não me vem falar de Boruto, no término que a gente teve de Bleach, eu fiquei pensando que assim, os mangás que realmente estavam começando a aparecer, era tipo assim, era legal, mas assim, era tão legal mesmo? Que nem, por exemplo, eu li Haikyuu, eu li também o Food Wars, eu li também o Attack on Titan, que, pelo amor de Deus, que final é aquele? E assim, eu fiquei pensando que muitos dos mangás contemporâneos, depois desse grande trio, que era Naruto, Bleach e One Piece, eu fiquei pensando, eu acho que só One Piece que vale a pena mesmo continuar lendo. Só que aí eu deixei de ler muito mangá por muito tempo, porque eu fiquei priorizando mais o trabalho, porque eu tava gastando muito tempo lendo mangá, e eu tinha até as coisas de que, tipo, eu lia 3 mangás que estavam sendo lançados e 3 mangás que já foram finalizados, e aí eu ia lendo pelo menos 6 mangás diferentes por semana. Então era assim, era muita coisa. Eu tava lendo muito e isso tava ficando inviável. Bom, Chainsaw Man foi realmente uma coisa que eu fiquei pensando, pô, tem 100 capítulos dá pra ler, é de boa. Eu fiquei surpreso, a história é muito bem feita, a arte é muito legal, é tipo assim, lógico que tem vários problemas, como por exemplo, a tradução feita por fãs, a tradução que tenta levar essa coisa, porque assim, tem muita gente que fica tentando achar, mas isso aconteceu só em Chainsaw Man. Gente, isso aconteceu também em Death Note. Teve também um caso de que as pessoas estavam fazendo a tradução por fãs, e aí eles traduziam umas coisas que não faziam o menor sentido. Como, por exemplo, tem uma cena muito emblemática, que é quando o L ele recupera o Death Note e ele fala, tudo de acordo com o Keikaku. E, tipo, o Keikaku é plano. Então, tipo assim, ele não precisava não traduzir essa palavra, sendo que ele poderia só ter colocado a palavra plano. Pra mostrar que, tipo assim, apesar de muitos fãs gostarem, respeitarem uma obra, às vezes a gente precisa de uma tradução oficial. E o que muita gente reclamou de Chainsaw Man, que tipo, porque não respeitaram a tradução original. Mas assim, é por isso que a gente precisa esperar a tradução original, é por isso que a gente precisa também ser fiel e também confiar nas editoras e também financiar essas edições. Eu entendo, tem muita gente que não consegue financiar, mas assim, as pessoas que conseguem financiar e não financiam, é tipo assim, você vai esperar o quê também? Então, tipo assim, eu também por muito tempo, eu li muito mangá online, mas assim,
não tem como virar e falar que, tipo, esse problema de dublagem por fãs é sempre problemática, porque, assim, por mais que você saiba muito da língua, existe um motivo de terem tradutores oficiais para poder fazer uma tradução muito bem feita. E assim como eu falei pra você que eu passei desse Chainsaw Man, que eu fiquei muito emocionado com a história, achei muito legal, e eu achei que até mesmo teria terminado depois, até mesmo com o que a gente teve com a batalha final do Deke, e tipo, que simplesmente seria aquilo depois do que apareceria até mesmo colocado um pouco mais pro futuro. Eu falei, tá, então eu vou esperar essa parte passar e aí depois eu leio de volta. Que aí eu fiz o contrário. Então, se teve um mangá que eu comecei a ler do começo ao fim, e aí eu falei, tá, então agora eu vou esperar um certo tempo. Teve um mangá que eu tava vendo algumas coisas aparecendo do anime que lançou agora, que é Bleach, que eu falei, cara, essa saga é muito boa, que é a parte final de Bleach, que é o Thousand Year Blood War. Eu acho que é isso exatamente quando a gente tem em inglês. Cara, como esse mangá conseguiu acertar todas as caixinhas de como que o mangá shonen tem que ser. É tipo, tem sempre um defeito em cada uma das sagas de Bleach. Eu acho que, tipo, cada uma das sagas, por exemplo, a saga do que eles estão contra os 13 capitães tem alguns erros. Eu acho que também quando eles estão contra os Arankers também tem alguns defeitos. Eu acho que o que mais chega do perfeito é quando a gente tem a saga anterior, que aí eles já estão com uma pegada um pouco mais de tipo, tem um objeto que dá os poderes e blá blá blá, mas essa saga da Guerra dos Mil Anos eu acho muito massa. Mas assim, mais uma vez, por que eu acho que esse tem um erro que não tem no anterior? É porque, tipo, cara, como que o Ichigo consegue ser tudo? Eu vi até o mesmo meme esses dias que falando, ah, quem que vence, o Ichigo ou o Naruto? E aí o primeiro comentário, cara, é bem capaz que no meio da luta desses dois, o Ichigo descubra que o pai dele era meio shinobi. Então, tipo assim, é porque sempre ele tem alguma coisa que protege ele. Então, tipo assim, é um plot armor muito forte. Tem também até algumas expectativas que tiveram, porque depois o Kubotai ele lançou um capítulo que seria adicional, falando do inferno, que aí tem depois a Unohana, e depois tem alguns outros capitães que eles estão, na verdade, vivos, e aí eles estão meio que tentando sair do inferno, só que nunca lançou uma continuação. Eu, sinceramente, se fosse pra o Bleach terminar com só o que teve do Thousand Blood Year War, tá, pra mim tá perfeito. Pra mim tá perfeito. Não precisa ter um Boruto. Inclusive, nem vem falar de Boruto pra mim. Eu tentei ler Boruto, não dá. É intragável. Tipo assim, eu prometi pra mim mesmo. Falei assim, ó, eu não vou ler Boruto. Boruto é um desrespeito com o Naruto Shippuden. E muito mais com o Naruto Clássico. Eu acho que o Naruto Clássico é muito melhor que o Naruto Shippuden. Mas o Boruto é intragável. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então, tem aqui o que passou-se do meu ano de 2023, as minhas leituras também do que eu li de 2023, e inclusive também do que eu achei do ano. Lógico que eu acho que eu também poderia ter lido muito mais, como eu tô falando, tipo, aqui eu acho que eu falei que eu li exatamente umas 13, 15 obras, mas eu acho que também é importante a gente perceber que a gente não precisa sempre ler classicão, a gente precisa ler livro grosso para poder conseguir falar que você leu alguma coisa. Eu acho que tem muitas outras coisas de leitura que você pode aprender, também alguns outros hábitos que inclusive eu vou fazer um vídeo no ano que vem falando sobre como você pode melhorar seu hábito de leitura e ler mais, mas eu acho que fica por aqui então, para vocês poderem ficar nessa curiosidade do que eu li esse ano, do que eu achei das leituras e também do que eu achei de 2023. E você, o que você achou do ano de 2023? O que você achou também das suas leituras de 2023? Lembre-se de falar uma coisa positiva, a gente sempre pode ter lido mais, mas eu quero que você pense em algo que você conquistou. Escreve aqui nos comentários por gentileza. Assim como eu falei, eu também tenho outros canais que eu falo de outros assuntos, como por exemplo gramática, inglês, espanhol, que eu também tenho falado até mesmo de redação para vestibulares e também da minha vida aqui na Bélgica, que eu vou deixar aqui para você poder conferir esses canais também. E logicamente, espero que todos vocês tenham um Feliz Natal, um próspero ano novo, que 2024 seja um ano muito bom para vocês. O vídeo já ficou por aqui. Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!